Muito bem. O sistema operacional designado pelo nosso grupo foi o sistema operacional Minix. Esse sistema operacional ele foi desenvolvido por um professor universitário após uma gigante da TI proibir o uso de software para estudos. O seu código-fonte foi desenvolvido a partir do zero e foi disponibilizado então para todos aqueles que quisessem estudá-lo. E mais, foi desenvolvido usando técnicas não utilizadas na versão original do sistema Unix. Bem, o Minix ele é um sistema operacional livre e gratuito, que a princípio foi desenvolvido para fazer frente à versão 7 do Unix. Houveram 3 versões deste programa, a versão 1 e 2, que são usadas mais como ferramentas de ensino, e a versão 3, que pode ser usada em computadores com alguns recursos limitados, como sistemas embarcados e para hospedar softwares, e que precisam ser altamente confiáveis. Algumas das diferenças entre essas versões é que nesta última, na versão 3, houve a implementação do protocolo TCP/IP, houve também ali o sistema já partindo para janelas, como o Windows, por exemplo. Teve o kernel reescrito e reduzido em 4.000 linhas de código, um suporte completo e a multiprogramação e multiusuário, drivers de dispositivos que são executados como processos de usuários, suportes a algumas diferentes linguagens e inclusão de vários novos aplicativos. Vamos começar um pouquinho falando a respeito também da história do Minix. Em 1969, um programador chamado Ken Thompson trabalhou ali num projeto e desenvolveu um sistema operacional baseado no Multics, que foi então batizado como Unix. Até 1978, esse Unix era um sistema amplamente utilizado nas universidades americanas. Só que nesse ano foi lançada a versão 7 do sistema Unix, e o seu fabricante ele percebeu que era um poderoso software e que valeria muito mais no âmbito comercial do que no acadêmico. Então, assim, ele proibiu que o seu código-fonte fosse estudado pelas faculdades, evitando então expor o seu segredo de negócio. Uma semelhança entre os dois sistemas, o Unix e o Minix, é que ambos foram escritos usando a linguagem C e projetados para funcionar em vários tipos de computadores, não em computadores apenas desenvolvidos para o seu próprio sistema. Após o seu lançamento, a critério de curiosidade, foi criado ali um grupo de discussão chamado Usenet, e em algumas semanas já tinha mais de 40.000 fãs do Minix. Então, todos os dias, várias pessoas de diversas partes ali do país ofereciam algumas sugestões, ideias e pequenos trechos de código. Então, um certo programador, ele pegou um pouco desse código e quis também fazer um clone, né? E esse clone é o conhecido Linux. Bem, falando um pouco da estrutura do Minix, nós temos ali a primeira camada, que é conhecida como a camada kernel, que trata os serviços de baixo nível necessários ali para a execução do sistema, como o gerenciamento de interrupções, as traps, escalonamento e a comunicação. Na segunda camada, nós vemos ali os drivers de dispositivos, que são os processos que tratam ali da entrada e de saída de algumas tarefas que se encontram nessa camada. E entre os dispositivos, podemos citar ali os discos, terminais, placas de rede e também os relógios. Esses processos equivalem ao que conhecemos como os drivers de dispositivos comuns em outros sistemas operacionais. No processos de servidor, ali contém alguns processos que fornecem serviços úteis para os processos de usuário, como, por exemplo, gerenciamento de memória, sistema de arquivos, de rede e assim por diante. Na camada 4, nós vemos ali os processos de usuário. Os processos de usuário, como shells, editores, compiladores e demais programas, se encontram então nessa camada, que é uma camada que pode, assim, ser utilizada diretamente pelo próprio usuário. Nós temos aqui alguns comandos básicos também do Minix. Então, já que o Minix ele foi inicialmente desenvolvido com uma ideia de ser ali um clone do sistema Unix, foi desenvolvido para ser um sistema de ensino, então os comandos básicos do Minix são os mesmos disponíveis em alguns sistemas Unix,
por exemplo, como o Linux, que também é, na verdade, uma tentativa, né, um clone do sistema operacional Minix. Nós temos agora uma visão geral dos processos em Minix. Diferente do Unix, que tem um kernel, que é um programa monolítico e não dividido em módulos, o Minix ele é uma coleção de processos que se comunicam entre si e com processos de usuário, utilizando ali uma única primitiva comunicação interprocessos, que é conhecido como a passagem de mensagens. Então isso proporciona uma estrutura ali mais flexível e modulada, tornando assim fácil, por exemplo, substituir alguns sistemas de arquivos sem que o kernel precise ser completamente recompilado. Concluindo então a apresentação, nós vimos que o Minix ele é um sistema operacional que acaba atendendo a um pequeno grupo de usuários. Então ele é ideal para quem precisa de um sistema operacional ali estável e que não precise ter tantos recursos como os encontrados no Linux e também, por exemplo, no BSD. Porém, que pessoas que querem assim continuar trabalhando com a família Unix. Então, algo certo a se afirmar é que o Minix ele continuará sendo encontrado nas universidades, porque ele permite que os alunos tenham uma experiência bastante prática no que se diz respeito a pesquisar algumas maneiras de melhorar esse pequeno e funcional sistema operacional, também na aprendizagem do desenvolvimento de um sistema, né? E o maior papel do Minix, na verdade, acaba sendo realmente o papel de influenciar ou inspirar novas ideias para a constante melhoria, então, dos sistemas operacionais. Essa foi, então, a nossa apresentação e gostaríamos, então, de agradecer e ficar por aqui.